Graça e paz, amados. Seja bem-vindo a nosso segundo dia do 30 Dias para Viver, que é o pastor Wagner Poubel. E nós vamos começar essa primeira semana conversando dentro do princípio 1, viver apaixonadamente. Hoje, vamos meditar um pouquinho sobre uma montanha russa, andando na Big Dipper. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que tiram o nosso fôlego. É um ditado anônimo. Diz assim: em minha infância, eu gostava muito de ir ao parque de diversões da Spring Lake no verão. O cheiro de algodão doce, as grandes gincanas e seus prêmios, a roda gigante, os carrinhos de bate-bate. Mas a razão principal de eu gostar daquele lugar é uma montanha-russa. Até hoje, a Big Dipper continua sendo a montanha-russa mais assustadora que eu já andei. Eu me considero um razoável conhecedor de montanha-russa. Já andei numa dezena delas e classifico a maioria em duas categorias: modelo da velha escola e nova façanha da engenharia. Com certeza, gosto muito das montanhas russas que impressionam, de acordo com as mais modernas técnicas de engenharia, com seus fortes trilhos de aço. Elas sobem a grandes alturas, alcançam velocidade de quebrar o queixo na descida, pegar o pescoço. Fazem loops, giram como um saca-rolhas e nos deixam de cabeça para baixo. Meus filhos são loucos por elas e nos divertimos muito nelas. A Big Dipper, porém, era definitivamente da velha escola e não tinha nenhuma das características de mais equivalentes modernas. Era uma daquelas antigas e tradicionais montanhas-russas de madeira, com trilhos de sarrafo apoiados sobre frágeis andaimes, pinturas descascadas e madeira cheia de rachadura. Não importava o quão acostumado se estivesse com outras montanhas russas, a Big Dipper garantia uma boa dose de adrenalina a cada volta. Assim que eu e outros doidos por emoções entrávamos no carrinho e saíamos da estação, era possível sentir o coração acelerar. Subíamos a primeira elevação. Clique, 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 até chegar ao topo, onde o carro praticamente parava. Ali eu pensava: será que quebrou? Alguém vem tirar a gente daqui? O que vai acontecer? Então, bum! O chão desaparecia e o carrinho parecia decolar. Meu estômago subia até a garganta. Era preciso fechar os olhos e a boca para não deixar que os insetos entrassem. Agarrava minha barra de segurança, morto de pavor, sentindo-me alegre, agitado e com medo, tudo ao mesmo tempo. Passávamos pela primeira curva e as rodas de um lado chegavam realmente a sair do pouco trilho. Do outro lado, elas gemiam ao mesmo tempo em que fagulhas voavam. Assim que eu me recuperava, bum! Outro mergulho e outra curva fechada. Levantava minhas mãos para impressionar meus amigos, mas, cara, eu estava apavorado. Mesmo se estivesse andando naquela montanha-russa alguns dias antes, sempre me sentia ansioso em relação ao que vinha pela frente. As curvas chegavam rapidamente, ao mesmo tempo que meu coração disparava e minhas mãos suavam sobre aquela pequena barra de segurança. Finalmente, estávamos num túnel tão escuro que mal se podia ver o carrinho da frente. Então, saíamos para outra curva e parávamos na estação. Uma típica experiência de montanha-russa, não é? Contudo, a diferença da Big Dipper, a característica singular que a distinguia das outras, era seu tempo de fabricação e a visível falta de manutenção. Sua aparência era tão ruim que alguns dos meus amigos não se arriscavam a andar nela. Qualquer um podia dizer, só de olhar, quanto mais depois de andar, que era apenas uma questão de tempo, até que alguém voasse saindo do carrinho. Havia muitos anos não era fiscalizada. Meus amigos e eu sabíamos, né? Não tínhamos ideia, talvez, se estaríamos naquela montanha-russa quando um acidente acontecesse, mas definitivamente sabíamos que um dia haveria problemas. De fato, anos mais tarde soube que, por um amigo, que durante um passeio, o assento vago ao lado dele literalmente voou do carrinho na primeira curva. Para a gente refletir, você vê sua vida como uma viagem segura ou como um passeio na velha montanha-russa? Quais áreas da sua vida
são mais seguras. Talvez, por exemplo, você assume enormes riscos para avançar na carreira profissional, mas super protege o seu coração e se arrisca pouco nos relacionamentos. Essa famosa síndrome do algum dia. À medida que eu avanço na meia-idade, convenço-me de que o passeio em minha montanha-russa favorita serve de analogia para a maneira como fomos feitos para viver. Tanto no passeio quanto na vida, parece que tudo termina logo depois de começar. Você sabe que a diversão vai acabar em algum momento, mas tudo passa muito rápido. Parece que quanto mais você dá voltas, mais rápido tudo acontece. Os dois passeios são desconcertantes, desorientadores e divertidos. Assim como o passeio na montanha-russa é rápido como um raio, nossa vida nessa terra ela é temporal e infinita. Trata-se de uma parte natural da experiência de todo ser humano. Nascemos e, no final de tudo, nosso corpo vai morrer. Em vez de achar isso depressivo ou desestimulante, você pode ser verdadeiramente livre se estiver disposto a enfrentar e assimilar essa verdade sobre a vida. Ela vai acabar, pelo menos na forma como nós conhecemos aqui. Em vez de nos limitar, nossa mortalidade pode servir para nos lembrar de ser tudo o que fomos criados para ser. É comum sermos tentados a ficar na zona de segurança e nos acomodarmos com menos do que fomos criados para ser. Conheço muitas pessoas cujo dia favorito da semana é alguma feira. Um número incalculável de pessoas, independentemente do estágio da vida em que se encontram, costuma dizer: algum dia eu vou buscar tudo que a vida tem para oferecer. Quando me aposentar, então eu vou aproveitar a vida. Algum dia eu vou realmente viver para Deus. Serei mais organizado e passarei a amar mais a minha família. Quando eu ganhar dinheiro suficiente, então eu passarei mais tempo com meus filhos. Algum dia, quando houver espaço em minha agenda, então me envolverei mais com a igreja. Quando eu tiver mais tempo, eu vou tentar ser mais espiritual. Algum dia, um dia, quando, se... Então tudo acaba. Quando que nós vamos acordar e perceber que esta é a vida e este é o momento? Esta é a sua vida, aqui e agora. Esteja onde estiver, enquanto você está meditando nesse livro, sentindo o que estiver sentindo, enfrentando o que estiver enfrentando, algum dia, na verdade, é exatamente agora. Sempre seremos tentados a nos valer da síndrome do algum dia. Mas essa mentalidade rouba algo de nós. Algum dia, quando acontecer aquilo que estamos buscando, então começaremos a viver. Algum dia, quando tudo se acalmar, então vamos desfrutar a vida. Mas e se as coisas não se acalmarem? E se o que você espera não acontecer? Assim que obtivermos aquilo que queremos, mais dinheiro, uma agenda menos sobrecarregada, o emprego ideal, logo perceberemos que isso não nos satisfaz. E então começaremos a procurar a próxima grande conquista. Deus não planejou que ficássemos simplesmente à margem de tudo, assistindo a vida passar, enquanto imaginamos a razão de não estarmos satisfeitos. Deus nos criou para assumir riscos pela fé e para vencer os gigantes que nos paralisam de medo. Devemos ser como aquele adolescente que deu um passo à frente para desafiar Golias numa luta de vida ou morte. Apesar dos milhares de homens do exército israelita, Davi foi o único a ter coragem de enfrentar o gigante. O rei Saul deveria ser o escolhido para lutar contra o herói filisteu, mas muito tempo atrás ele já havia deixado de seguir a Deus, ficando totalmente distante. Agora estava na zona de segurança. Então Saul disse a Davi: você pode lutar contra esse filisteu? Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. 1 Samuel 17:33. Ao pensar nisso por um instante, é fácil perceber que Saul estava certo na sua avaliação. O que Davi queria fazer parecia ridículo, impossível. Se estivesse ali, você talvez pensasse e falasse a mesma coisa. Davi, não seja bobo, seja razoável.
Ele vai fazer picadinho de você. Saul e o exército de Israel estavam agindo com base na razão. Davi estava agindo com base na fé. Quando você age apenas com base na razão, tudo que você consegue enxergar é o tamanho do gigante. Se estiver agindo pela fé, tudo o que você consegue ver é como os gigantes são pequenos se comparados com o grande Deus. O que diferenciou Davi dos milhares que estavam ali naquele dia foi uma fé que diante das pessoas parecia ridícula. Minha humilde sugestão é de que a única maneira de derrotar os gigantes que se colocam entre você e a vida pela qual você foi criado é ter uma fé ridícula. Saul e os exércitos de Israel olhavam para a vida tendo o chão como ponto de partida. Quando você olha para a vida a partir do chão, os gigantes preenchem todo o cenário. Davi, na verdade, olhava para a vida da perspectiva de Deus, da perspectiva do céu. Quando você olha para a vida a partir da perspectiva de Deus, os gigantes tornam-se realmente pequenos. A olhar para a vida a partir da perspectiva de Deus, começo a entender que a vida de fé, que todas as outras pessoas podem chamar de ridícula, é a única maneira razoável de ter uma vida feliz. O mundo diz, não seja ridículo, seja razoável, não se destaque, não corra risco, haja com segurança e faça da segurança e do conforto seus principais objetivos na vida. Deus nos chama para uma vida de fé, vivendo cada momento para Ele. Deus não nos criou para que andássemos nas montanhas russas menores, para crianças pequenas, como havia a de Spring Lake. Eram brinquedos pequenos, que andavam bem devagar e mal alteravam os batimentos cardíacos. Ele nos prometeu uma vida abundante. Se entrarmos no carrinho que nos leva à grande aventura que Ele planejou para nós, essa vida de fé ridícula é em cada detalhe tão estimulante quanto andar na Big Dipper. Para você refletir, neste exato momento, você está fazendo alguma coisa na vida que exige fé? Se não está, por que não está? Está olhando para a vida a partir da perspectiva de Deus ou a partir da perspectiva do chão? Deus determinou a trilha para você com orientações muito claras e promete ser o supremo engenheiro. Ele quer que você entre no carro e permita que ele leve você a lugares que você nunca imaginou ser possível ir. Às vezes ele corre numa velocidade de quebrar o pescoço, de modo que você perde o fôlego e se segura em alguma coisa porque está simplesmente apavorado. Mesmo assim se sente alegre e satisfeito e morto de medo ao mesmo tempo. Isso é a vida. A vida é imprevisível. Você nunca sabe o que virá a seguir. Às vezes você faz curvas muito fechadas e acha que as rodas vão se soltar, mas Deus é um motorista experiente. Ele sabe exatamente aonde está indo e tem um controle total quando você sente medo. Às vezes você passa por inúmeros escuros onde consegue enxergar um palmo diante do nariz, mas é aí que sente a forte mão dele sobre o seu ombro. Logo, porém, você chega à estação e o passeio acaba. É como se o curso da vida tivesse apenas começado e então logo termina. Se você fez o compromisso de seguir Jesus, porém, o passeio continua porque Deus o leva com ele para o céu, para toda a eternidade. Talvez isso pareça muito longe do ponto onde você se encontra nesse exato momento. Por causa das circunstâncias da vida, talvez se sinta como alguém que já pulou na montanha-russa e quebrou a cara no chão. Porém, por mais difícil e assustadora que sua vida possa parecer agora, Deus ainda está presente. Ele se preocupa com você além do que você pode entender ou imaginar. Se soubesse que você tem apenas um mês para viver, você não deixaria a zona de conforto para trás e iniciaria o passeio que acelera o coração? Você não gostaria de participar de um passeio que trouxesse satisfação, com alegria, com medo, com um nível de envolvimento que lhe permitiria saborear cada momento? Se você soubesse que tem apenas algumas semanas de vida, não creio que seria capaz de cultivar a síndrome do algum dia. Então eu quero desafiá-lo hoje a enfrentar seus medos com uma fé ridícula e assim realizar o melhor e maior passeio de sua vida.
para você pensar para a sua vida toda. Se tivesse certeza de que a vida, como você conhece, terminaria em algumas semanas, qual seria o seu maior arrependimento? E por quê? Segunda coisa para você pensar. Em quais áreas da vida está sofrendo da síndrome do algum dia? Tome hoje a decisão de nunca mais usar a frase algum dia, se, quando as coisas se acalmarem ou coisas assim. Conscientize-se de que hoje é o seu algum dia. E terceiro, em vez de montanha-russa, que outro símbolo ou metáfora você escolheria para descrever sua vida, caso estivesse plenamente envolvido com ela? Tente inventar algo singular, algo só seu. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e que você viva plenamente. Em nome de Jesus.